seria a solução BB Gestão Ágil, né? É uma solução integrada em que ela possibilita um acompanhamento online da prestação de contas. E aí ela envolve 4 players, 4 participantes. O Banco do Brasil, que é o detentor do serviço, o órgão repassador, que pode ser o governo federal, pode ser um órgão estadual, e no caso seria da nossa conversa aqui vai ser o FNDE, um órgão de controle ou fiscalizador, e o órgão recebedor do recurso, que é o executante, que é quem vai realmente usar a ferramenta para realizar a prestação de contas. Então aqui eu trouxe um fluxo, mais ou menos para a gente entender e se situar em que momento essa ferramenta vai ser utilizada. Primeiramente, o FNDE, que é o detentor do serviço com o Banco do Brasil, ele vai realizar a abertura das contas, contas essas que são abertas em processo massificado e exclusivo para o uso da ferramenta. Em seguida, ele vai realizar o repasse desses recursos. Num próximo momento, os estados e os municípios recebedores irão efetuar o gasto dessas despesas, seja através do BB Digital, já conhecido de muitos, né? Seja através de OBN ou PGT, que seriam os pagamentos em lote, e através do Pix. E aí, após a execução desse gasto, após realizar as transações para utilizar o recurso, é que você vai utilizar o BB Gestão Ágil. E em seguida, quando você fizer essa prestação de contas, a informação estará disponibilizada para o FNDE. Então, essa é a grande ideia dessa ferramenta. É trazer praticidade, informação online. Ah, Mariana, eu preciso fazer a prestação de contas assim que eu efetuar o gasto, vai ficar a critério de vocês. A informação, a ferramenta, ela já está disponível, ela já fica disponível para você utilizá-la na prestação. E aí, qual seria o primeiro passo, né? Para você ter acesso a essa ferramenta no Banco do Brasil, você precisa, é imprescindível o acesso à chave J. Essa chave J é o que permite a utilização das contas, o acesso através da área logada do banco. E aí é de extrema necessidade que o cadastro esteja atualizado do ente, né, porque os poderes de acesso à chave J, eles refletem a como vai estar o cadastro no Banco do Brasil, dos representantes. E para essa atualização, vocês podem, com certeza, que vocês podem contar com o gerente do setor público, né? Hoje o banco ele tem um atendimento especializado para o setor público, uma equipe de consultoria que vai atender exclusivamente os órgãos públicos. Hoje todos os municípios, eles têm um gerente de relacionamento exclusivo, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à atualização cadastral, em relação à chave J. E aí essa chave, ela tem perfis, tá? O primeiro perfil é do administrador de segurança. E aí, quem é o administrador de segurança? É aquele que, de acordo com a atualização cadastral, tem poderes para movimentar a conta, direcionar, criar chave de usuário, que é o próximo perfil para fazer a movimentação. Então, é ele que detém o poder no gerenciador financeiro de direcionar quem vai utilizar as contas. O segundo perfil é o perfil de usuário. Ele tem um acesso mais simples. Ele tem um poder só para consulta. Na verdade, é um acesso, não é um poder, é um acesso para consulta. E o terceiro poder o terceiro perfil é o preposto. O preposto, ele tem um acesso um pouquinho mais através dessa chave J. Ele pode fazer movimentação financeira. E um outro detalhe é que a chave J, ela é de acesso pessoal e intransferível. A chave J, ela é vinculada ao CPF, tá certo? E, Mariana, para eu ter acesso ao BB Gestão Ágil, eu vou precisar criar uma nova chave J? Não, você utiliza a mesma chave J que você já usa para fazer as transações financeiras dentro do BB Digital do banco. E aí, de peça, né, na chave J, a gente vai acessar a página do banco, já conhecida por muitos, né, bb.com.br, e aí você vai selecionar a esfera de atendimento, que é o setor público. Você vai selecionar, vai escolher, no nosso caso aqui, a esfera municipal, no nosso caso do nosso exemplo. Em seguida, ele vai aparecer uma página direcionada para o Poder Executivo Municipal. E aí você vai clicar mais em cima, no canto superior, em acesso à sua conta. Pronto. Nesse momento, ele já vai para a área de login, também que eu acredito muito conhecida de alguns de vocês.
E aí você vai informar sua chave J e vai informar a senha de acesso, aquela famosa senha de letras e números. Pronto, é ela que você vai informar. E aí você vai entrar na página. Em seguida, ele vai aparecer o ambiente de área logada do banco, né? Que aí você vai localizar o BB Gestão Ágil. Você tem como localizar de duas formas. Você pode clicar, colocar Gestão Ágil no campo que você precisa, ou você pode clicar nesses 3 tracinhos abaixo do símbolo do banco, que ele vai aparecer no menu. E aí, nesse momento, você precisa fazer um primeiro passo, que é conceder o acesso dentro do Gestão Ágil. Eu vou na opção Gestão Ágil, Gerenciamento, Autorizar Acessos. Em seguida, ele vai aparecer uma relação de chaves J ativas para o CNPJ. Importante, quem concede esses acessos é o administrador de segurança, o perfil do administrador de segurança. Então, aqui vai relacionar todas as chaves J ativas para aquele CNPJ e ele vai selecionar um para poder conceder os acessos necessários. Outra coisa importante, o administrador de segurança, mesmo ele tendo esse perfil, ele precisa se dar acesso. A chave J dele vai aparecer na relação e ele precisa se dar esse acesso também. E aí, na página seguinte, a gente escolheu aqui, no nosso exemplo, a chave de Célio Ferreira. Ele vai aparecer os acessos, né, as transações disponíveis para você selecionar. E aí nós temos 3 funcionalidades no Gestão Ágil. A primeira é a de realizar efetivamente a prestação de contas. É a pessoa que vai lá impostar a informação do documento da nota fiscal, que vai realmente fazer a prestação de contas. A segunda funcionalidade, que é consultar esses extratos. Muitas vezes, a pessoa que vai fazer a prestação de contas não é a mesma que vai precisar da informação para acompanhamento. Então, você pode selecionar os 3 acessos, os 2, apenas um, fica a critério da necessidade, né, do ente. E, por fim, tem a funcionalidade de consultar finanças. É uma espécie de consulta, de relatório que você pode verificar e acompanhar os pagamentos que já foram feitos. E aí, quando você seleciona os acessos que você quer dar para aquela chave J, ele vai aparecer a informação acessos atualizados com sucesso. E aí, acesso concedido para a chave J, vamos para a fase de prestar contas. Então, você volta na opção Gestão Ágil, Prestação de Contas, Prestar Conta. E aí, nessa área, vai aparecer a conta que está vinculada à Gestão Ágil, né, o programa. E aí você vai selecionar qual é a conta, qual é o programa que você vai realizar aquela prestação de contas. Nesse caso do exemplo, a gente está falando do programa Escola Tempo Integral, mas aí saiu uma resolução já do FNDE, foi publicada agora dia 2 de maio, sabedores, senhores são sabedores, que aí outros programas vão entrar na ferramenta também de Gestão Ágil para prestação de contas. Então aqui vocês vão selecionar qual a conta que você vai querer prestar no momento, qual a conta que você vai querer impostar essa informação para iniciar o processo. Outra informação importante. Mais em cima, vocês estão vendo a opção que é Começar Tour. É como se fosse um suporte na tela, em que quando você clica lá, você consegue ver o passo, o que fazer naquela tela. Todas as telas do BB Gestão Ágil têm essa funcionalidade, que é justamente para auxiliar se você tiver alguma dúvida na hora do preenchimento. Tem uma função também de relatar feedbacks, dar uma opinião em relação à ferramenta, o que você pode sugerir que poderia melhorar. Algum erro que seja apresentado na tela, você pode informar, tem uma equipe de suporte que vai direto para a nossa diretoria de governo, e eles fazem essa verificação. E como eu já falei também, tem os nossos gerentes do setor público que dão toda assistência caso vocês precisem. E aí vamos iniciar a prestação de contas. Em seguida, essa área logada, ela é muito intuitiva, tá? Sempre que aparecer, ela vai dar alertas vermelhos. Quando ela der alerta vermelho, é para informar, ó, existe lançamento pendente de prestação de contas. E aí, o extrato da prestação de contas, ele vai aparecer como uma linha do tempo. E você vai escolher o mês que você quer realizar a prestação de contas. Ele também apresenta ícones de alerta. Que aí, se você
passar o mouse em cima, clicar em cima, ele vai dar uma mensagem. O ícone vermelho, ele que existe alerta, que existe lançamento pendente de prestação de contas. Quando tiver a exclamação no ícone vermelho, é porque está pendente de prestação de contas. O ícone azul, com check, é que está sem pendência, aquela prestação de conta foi realizada. E o ícone amarelo é quando a prestação de contas foi feita em lote. A prestação de contas não, o gasto foi feito em lote. Por exemplo, nesse exemplo foi emitida uma ordem bancária, e nessa ordem bancária tem 4 lançamentos. É comum você fazer pagamentos através de remessa de pagamentos, e aí tem vários beneficiários. Nesse caso, você precisa abrir a prestação de contas para fazer a prestação de cada beneficiário. Então, ela é bem intuitiva. E aí, em seguida, você vai selecionar a prestação de contas. Ele vai listar para você e informar, né? Nesse caso, ele já dá em vermelho, assim, no meio da tela, que existem lançamentos pendentes. E lista para você embaixo o que já foi prestado conta. A ferramenta também, ela meio que faz um cálculo do que já foi prestado conta e o que não foi e quanto falta. Que é justamente para dar esse alerta, né, de atenção para realizar essa prestação de contas do que está faltando. E aí, nessa prestação de contas, que a gente selecionou no valor de R$ 17.829,19, a gente vai selecionar ela para fazer o passo efetivo de prestar contas. E aí tem 3 opções que a gente precisa selecionar. A primeira é a classificação do lançamento. O que seria isso? É classificar aquela despesa, categorizar e classificar de acordo com o que ela representa. Por exemplo, nessa prestação de contas que a gente selecionou, é uma despesa de capital, e aí vai aparecer um rol de possibilidades, que isso aí é informado através do programa para vocês, e em alguns casos a subcategoria. Essa é uma despesa de capital que é para uma construção parcial de uma nova escola. Vocês vão selecionar e em seguida vocês vão salvar. Quando você salva, se você perceber, Mariana, eu selecionei, não era despesa de capital, era despesa corrente, você tem a opção de excluir e incluir uma nova categoria e fazer essa alteração. O próximo passo é você efetivamente fazer a prestação de contas. E aí você vai nessa mesma tela que você já categorizou, você vai na opção de incluir lançamento. Quando você inclui o lançamento, você vai incluir o documento, você tem 2 opções de informar. Ou se o documento for uma nota fiscal eletrônica, ou se for outros documentos. Nota fiscal eletrônica, você só precisa da chave de acesso, que é aquele número bem grande que tem abaixo do código de barras. Ela é do tipo 55 e tem uma composição numérica. Nesse modelo de nota fiscal, você não precisa informar mais nada, porque o banco ele faz uma consulta direta na base da receita. Então, ele traz todas essas informações. Outra informação, você não precisa, na hora da inclusão, incluir nenhum tipo de documento PDF, nenhum tipo de imagem, apenas a informação da nota. E nesse caso, especificamente, o número da chave de acesso, que você encontra abaixo do código de barras. Se você tiver uma leitora de código de barras e fizer a leitura, efetivamente, no documento, você também consegue incluir essa informação. E aí, quando você inclui, o banco faz a consulta, né? E você precisa informar a data da entrega dessa nota fiscal. É a única coisa que você precisa informar. E ele vai puxar todos os dados. O item adquirido, a quantidade, o valor unitário, o valor total, todos os dados da nota fiscal, ele é, vamos dizer, resgatado automaticamente. E aí, não é uma nota fiscal, meu documento, é um outro documento de despesa. E aí eu tenho as opções, que aí o programa ele também informa. Pode ser uma nota fiscal avulsa, pode ser uma nota, outros documentos. E aí você vai selecionar qual documento se enquadra. E quando você seleciona que você inclui, você precisa, nesse caso, preencher alguns documentos obrigatórios, como CNPJ do emitente, nome, todas essas informações. Em seguida você vai incluir. E aí, quando você inclui a informação,
ele já aparece o check azulzinho, ó, que a prestação de contas foi realizada. E, por fim, essa funcionalidade anotações, ela é acessória, ela não é obrigatória. E o que significa? Ela é para uso próprio de vocês. Ah, eu fiz essa prestação de contas, mas ela foi referente a um número de empenho determinado ou um número de licitação. Você pode preencher nesse campo anotação para consultar depois, para controle próprio, para relatórios próprios, tá? Essa informação não vai para o FNDE, é só uma forma de auxiliar na gestão. Mais uma vez eu queria agradecer, tá? Pode ser no final? Eu gostaria de agradecer, me colocar à disposição, tá certo? Eu faço parte do time setor público. Como eu falei, todos os municípios eles têm um gerente específico, um consultor específico para fazer o atendimento. Essa funcionalidade, essa solução, ela é muito intuitiva, ela tem um simples acesso e a ideia é justamente facilitar o dia a dia, facilitar a gestão e desburocratizar o processo de prestação de conta dos gestores, né, do município, que a gente sabe que isso aí leva muito, é muito pesado, leva tempo. E quanto mais a gente puder reduzir esse processo, mais a gente possibilita aos gestores direcionar ações e forças efetivamente para a execução do programa e acompanhamento da política pública. Muito obrigada. Oi. A pergunta é o seguinte. Boa tarde. Boa tarde, Brito. Tudo bem? Tudo bom. Como é que fica, já que é vinculado às contas correntes, como é que fica a prestação de contas das unidades executoras próprias, dos caixas escolar? A mesma... O PDDE. A mesma... em relação ao PDDE, o FNDE deve lançar um manual, deve lançar mais informações sobre a execução dessa prestação de contas através do Gestão Ágil. Eu não tenho muita propriedade para falar agora, até porque a resolução saiu agora dia 2 de maio, né? E eles têm um prazo na resolução para lançar essas informações. 60 dias. Exatamente. Então eu não tenho como lhe precisar, mas seguramente vai ser com a chave J, que você já utiliza, através de uma conta massificada que será exclusiva para o uso dessa ferramenta. E aí é no ambiente da área logada do banco, como eu mostrei no exemplo. Tá, obrigado, bom? Hein? Alguém mais? Não? Obrigada.